E continuamos então com o tema dos 12 apóstolos, que segundo o Evangelho de São Mateus, Jesus escolheu 12 companheiros para seus discípulos: Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes. O próprio Jesus os chamou de apóstolos, palavra que em grego significa enviados, e a eles coube a tarefa de iniciar a evangelização do mundo. O apóstolo desta hora é Tiago, filho de Alfeu, também conhecido por Tiago Menor. E então Tiago, filho de Alfeu, nasceu no século I a.C. na Galileia e desencarnou aproximadamente no ano 62 em Jerusalém. Era irmão do apóstolo Judas, era filho de Alfeu e Maria Cleófas, que por sua vez era irmã de Maria, mãe de Jesus. Foi o primeiro bispo de Jerusalém entre os anos 42 a 62 depois de Cristo, e o mesmo que escreveu a Epístola Canónica de São Tiago, uma das epístolas do Novo Testamento. Este estudo é baseado no livro Ave Luz, de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. E no capítulo Pureza encontramos a seguinte informação: por haver 2 Tiagos figurando no colégio apostolar do Mestre, passemos a chamar o que agora focalizamos de Tiago Menor. Não por ser menor que os outros discípulos de Jesus, mas pois esse Tiago foi grande demais, mantendo sempre um certo equilíbrio nas horas mais difíceis do cristianismo. Tinha certas pretensões e alimentava algumas esperanças sob forma de ideias. Compreendia que o homem de bem não podia participar da ignorância e que toda a alma iluminada o era pela sabedoria, que transcende a todas as prerrogativas. Para Tiago Menor, o saber não ocupa lugar. Ele é dono de todos os lugares. Tiago Menor tinha, por amor, zelo pela natureza, que no seu entender não deixa de ser irmã da sabedoria. E como via muitas falhas na sabedoria terrena, procurava outra melhor, os conhecimentos espirituais. Era muito conhecedor das antigas ideias de Hermes, o homem que se acreditava 3 vezes sábio. Jamais deixara de folhear algumas escrituras antigas da Índia e da China e se encantava pelo saber de Sócrates e de Platão. Diante desses conhecimentos é que Tiago Menor entendia com maior eficiência as escrituras sagradas que Moisés compilou, armazenando em um arrojo de sabedoria a síntese de tudo o que o mundo ansiava. Com os conhecimentos que possuía, tirava dos antigos escritos tudo o que desejava em apenas alguns arrancos filosóficos. Esse homem comportava-se como um verdadeiro sábio. Entrega-se ao silêncio por reconhecer que poucos o ouvem, e de entre os poucos, menos ainda o entendem. Quem faz parte da escola do saber e ama a pureza, se dá mais ao trabalho mental e seleciona muito o que fala. É conhecedor de que depois que as palavras saem dos lábios, o seu emissor responde pelas consequências ou respira aliviado com alegria ou a paz que transmitiu ao falar. Tiago nunca tomava uma resolução pelo impulso exclusivo da fé cega, como na decisão de acompanhar a Jesus sem que a sua razão participasse. Ele era altamente discreto e sempre deixava fermentar a massa para
amassar o pão. Ele era muito paciente e tinha muito cuidado antes de dizer o que quer que fosse ou de fazer. Por sua vez, no capítulo Fraternidade deste livro, podemos ler o seguinte: Tiago de Alfeu era por natureza um homem de especiais condições no que concerne à retidão de caráter. Profundamente religioso. Tinha seus gostos prediletos em matéria de profecias. Sentia imensa admiração pelo profeta Malaquias, que deixava transparecer em seus escritos um traço bem nítido da fraternidade universal. O que a Bíblia registra desse homem não é tudo o que ele deixou escrito nos velhos tempos. Tinha a fama de escrever bem e fazia jus a essa glória. Tiago admirava Malaquias e, nas suas meditações, não esquecia de pensar e agradecer a esse grande sensitivo as inúmeras mensagens que deixara para a posteridade. Tiago era portador de muitas delas, das quais tirava cópias para presentear seus amigos mais íntimos. E no capítulo Fecundação temos também a seguinte informação. Tiago de Alfeu era um personagem de grande interesse para o cristianismo, principalmente quando se começava a implantar a filosofia de Jesus na face da terra. Ele serviu de ponte entre os cristãos primitivos e os judeus conservadores, que não aceitavam o Nazareno como o Messias prometido. Também era um dos endurecidos nas leis mosaicas, daqueles que não tiravam o pé 1 centímetro dos conceitos dos velhos textos. Mas como o mundo dá muitas voltas, no dizer popular, deu uma dessas voltas de transformação com Tiago de Alfeu, homem de grande valor nas sinagogas, pelo cumprimento do dever e pelos conhecimentos que armazenara sobre a cultura de outros povos e de várias filosofias. Tiago dominava algumas línguas, pelo prazer de impressionar aqueles que o ouviam. Não podemos dizer que era um doutor da lei, qual Saulo de Tarso. Contudo, podemos afirmar que era pessoa de muita influência nos meios sacerdotais. Depois da morte de Cristo, ele continua a pregar o Evangelho. Os apóstolos deram-lhe a responsabilidade de ser o primeiro pastor em Jerusalém, logo após a morte de Cristo. Na carta de São Paulo aos Gálatas e nos Atos dos Apóstolos é dito que São Tiago Menor, com São Pedro, era a principal figura da Igreja. E nas Escrituras dizem que sempre teve certa preferência na atenção e afeição de Jesus. Como já referi no início, ele foi entre os anos 42 a 62 depois de Cristo, o primeiro bispo de Jerusalém, onde era líder do movimento cristão, que espalhava a palavra para os pagãos, e uma das epístolas canónicas que escreveu foi a de São Tiago, no Novo Testamento. Devemos a São Tiago Menor muitos ensinamentos, pois era um homem de pureza e graça que desde o nascimento até seu martírio, em 62 depois de Cristo, servia vigorosamente a Deus. E ainda no capítulo Fraternidade, retirei um diálogo entre Tiago e Jesus, onde a resposta que Jesus dá a Tiago é, como todas as outras, tão atual e que se enquadra tão bem nos ensinamentos que adquirimos nesta casa, que passo a ler. Tiago Menor levanta-se com delicadeza e a expõe com benevolência. Mestre, é grande a preocupação minha e de todos os teus discípulos no sentido de conhecer e praticar a fraternidade. No entanto, aparecem-nos muitas dificuldades, interpondo-se em nossos caminhos. Queríamos ouvir a tua palavra sobre o que é fraternidade e como deveremos entendê-la, bem como a hora propícia para esse exercício divino. Cristo,
contempla suavemente seus companheiros de jornada educativa e a expõe com significativa propriedade. Tiago, a fraternidade é uma força que universaliza o amor. A terra ainda não a conhece em toda a sua profundidade. No entanto, meu filho, o tempo impulsionado pelas bênçãos de Deus deverá glorificar essa intimidade entre os homens em futuro próximo. Nós trazemos as sementes da fraternidade pura, mas nem sempre elas nascerão no tempo apropriado. A argila dos corações se encontra sem condições de fazê-la prosperar. E a água que enriquece o solo dos sentimentos somente poderá vir dos próprios indivíduos. Essa é a lei. Determinadas coisas como esta não podem ser doadas para que o esforço próprio não se desvalorize. Poderemos ajudar muito com o exemplo daquilo que falamos. O preço do afeto é exorbitante, mas não se trata de moedas sonantes que circulam nas mãos humanas. É o ouro do coração. O nosso empenho maior, e disso já falámos muito em todas as oportunidades que nos surgiram, é o de granjear amizades. Que cada um de vós possa multiplicar amigos em todos os campos de lazer. Eis o início da fraternidade universal, onde a cor não impede, nem a raça enfraquece, onde os bens não esfriam os laços de entendimento, onde a sabedoria não cria divisa entre as criaturas, onde as posições não empanam os contactos das pessoas. Somos todos da mesma procedência e certamente estamos fazendo parte de um rebanho por laços que a vida ligou em nosso próprio benefício. Meus filhos, não pode existir felicidade entre os homens sem carinho, sem troca de amor de uns para com os outros. Quando os homens e almas moradoras da terra sentirem a necessidade de uns para com os outros, quando tivermos a certeza de que o semelhante é a nossa continuação, quando a caridade começar a ser o dever diário e um prazer a cada instante, quando o perdão, por força das intenções para harmonizar os seres, quando o amor for apreciado como indispensável para o alimento do espírito, eis que aí se aproxima dos homens, se não das nações, a fraternidade que tanto foi falada e esperada pelos povos. E quando se aproximar esse dia, os céus vão regozijar e os anjos cantarão louvores pela alegria das criaturas e felicidade dos corações. Deus espera de todos vós essa conquista, porque sabe que ireis alcançá-la pelos múltiplos esforços em sequências sem conta. Jesus deixa passar algum tempo na sedimentação do que havia dito e prossegue. Tiago, não há hora de praticar a fraternidade. Toda a hora é hora de ser feliz. E como todo serviço do bem tem suas reações pela evolução em que se encontra a Terra, o exercício da fraternidade tem igualmente seus percalços. As contradições virão para que se esfriem os teus mais altos ideais. Não obstante, se persistires até ao fim, conquistarás tua tranquilidade de consciência, consolidada em teu coração. Tiago, a fraternidade é uma feição tão divina que não nos compromete. Podes ser fraterno com alguém que ignora essa ação superior. Podes ser fraterno com os ofensores de todos os tipos. É força de Deus que deixa em quem recebe uma luz agradável ao coração, como gota de esperança e paz. Deixa em quem transmite um bem-estar indizível, que nos promete a riqueza da alegria e da felicidade. Podes, se esse for o caso, corrigir alguém envolvido na fraternidade. Ela é o amor na dimensão divina, e desse modo o ignorante aprenderá
o certo com mais precisão e o entendimento irá ao seu íntimo com mais facilidade. A fraternidade é sol composto de todas as virtudes de Deus e, por certo, deverá ser património dos homens, assim como o amor universal é atributo do Criador. Falo a todos e que todos me ouçam. A fraternidade haverá de unir os povos, para que eles levantem uma só bandeira na terra, aquela que esquece tudo para somente amar. Que sejamos fraternos uns com os outros e que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos auxilie na nossa caminhada. Que assim seja. Peço agora à Irmã Maria o favor de vir fazer a prece para o passe.